Nesse vídeo nós vamos falar um pouco aqui, mostrar para vocês uma apresentação rápida sobre as cabines geométricas, avaliação do nível de pressão sonora nas cabines geométricas. Então vamos lá. O anexo 1 da NR7, que trata do PCA, nesse item 3.6.1.1 fala: o exame geométrico será realizado em cabine geométrica, cujos níveis de pressão sonora não pode ultrapassar aqui, ó, os níveis permitidos nessa norma ISO 8553. A resolução do Conselho Federal dos Fonoaudiólogos, 554, de audiologia, né, adota como referência os níveis de ruído máximo permitido na sala de teste, proposto pela norma ISO 8231. Ela basicamente baseou nessa norma. Então, o Conselho de Fonoaudiologia tomou como base a norma ISO e estabeleceu seus limites. Esses limites você faz tanto para a geometria para via aérea, com fones que são utilizados, ou por via óssea. Então, para fazer essa avaliação, essa norma ISO, consequentemente com a resolução aqui da fonoaudiologia, exige que você faça a medição do nível de pressão sonora na cabine em terça de oitava. Então, por exemplo, os limites são dados aqui em terça de oitava. Aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, no caso para o nível de pressão sonora por via aérea, eu tenho aqui as frequências em banda de oitava e aqui os níveis máximos permitidos em cada faixa de frequência, de 125 a 8.000 Hz, de 200, a faixa do tom de teste, de 250 a 8.000 e de 500 a 8.000, dentro da faixa do tom do teste que será feito. Então, eu tenho que avaliar com o meu medidor, aí eu tenho que ter um medidor específico que vai determinar em banda de oitava. Por exemplo, lá na STEC nós usamos o solo da 01dB, que ele é excelente, ele faz essa terça de oitava com alta precisão, equipamento de alta precisão. Então, nesse caso aqui, isso aqui é para via óssea. No caso da via aérea, no caso da via óssea, eu tenho a tabela 2, né? A tabela 2 aqui é quando o teste é feito por via óssea, aqui, ó. Aí, nesse caso, também eu tenho os valores em terça de oitava e tenho as faixas de 125 a 8.000 e 250 a 8.000 e os níveis máximos você tem que ter, os níveis máximos permitidos que a gente tem, né? É lógico que aqui também, nos dois casos que a gente falar lá, que você tem um nível de incerteza aqui que você tem que somar, no caso aqui, mais 5 decibéis, no outro lá, mais 8, em função da incerteza da medição. E eu tenho que comparar esses limites no meu terça de oitava a esses valores aqui. Esses valores previstos no Conselho de Audiologia, que foi tomado como base a norma da ISO. É importante aqui essa avaliação, é a instrumentação, o critério de avaliação que a gente tem que adotar. Então, existe também, existe a resolução do Conselho de Audiologia, que te dá uma metodologia de avaliação, e a própria norma ISO, outras normas também te dá essa metodologia, mas um dos itens importantes é o seguinte: a avaliação dos níveis de pressão sonora aqui, ó, deve ser medido nas bandas de frequência de terça de oitava, que atende, e o aparelho deve atender os requisitos de classe 1. Então, ele tem que ser de classe 1, que normalmente a maioria dos dosímetros que você usa aí, dos medidores que você tem, é classe 2. Então, o classe 1 é um aparelho mais preciso. O microfone, o tipo de microfone também descrito lá, unidirecional, com acessório específico. O instrumento deve ser calibrado, certificado, laboratório, acreditado pelo Inmetro, né? Tem que ser acreditado pelo Inmetro. Você tem que, normalmente, esse monitoramento, de acordo com a resolução 554 do Conselho de Fonoaudiologia, o intervalo tem que ser anual, para você aferir esse ruído de fundo da cabine geométrica. Então, isso aí é um trabalho que muitas vezes a gente tem feito, né, para alguns clientes nossos,
e dentro desses parâmetros, dentro dessas metodologias, aí tem uma outra resolução do Conselho que te dá uma metodologia. Você acha como é que você faz as medições dentro da cabine, você tem que fazer 3 pontos, em cada ponto sendo um dirigido da porta, etc. E comparar com aqueles limites ali e analisar e dar um parecer sobre a da conformidade ou não da cabine.